que é reduzir os radicais livres através da quantidade de hidrogênio colocado na água, produzida na água, a alcalinização do organismo através da absorção de minerais, que são fundamentais, e o pH sanguíneo, que é outro aspecto que ele proporciona, a melhora da oxigenação sanguínea e a melhora do pH sanguíneo também. Eles também faz a prevenção da osteoporose, reduz os triglicérides e aumenta o aumento de minerais na água, que melhora a condutividade e uma série de melhoras na saúde. Então, aqui há 6 pontos interessantes que essa tecnologia ela promove para a gente. Um aparelho que é durável, que dura 30 anos, esse azul, o verde dura de 3 a 5 anos. É importante saber sobre isso. E saúde e bem-estar, né? Um profissional ele vai falar agora sobre um importante tema. Qual é o tema que vamos destacar aqui? Sangue grosso e o coração, um alto risco. Quem vai nos ajudar dentro desse contexto? Eu vou aqui chamar o nosso amigo Cleuber Borges. Mas antes de colocar o Cleuber, eu vou destacar aqui as qualidades do Cleuber. O Cleuber, ele é biomédico, ele é morfologista do sangue vivo, ortomolecular, ele é ozonoterapeuta, aromaterapeuta, reformador de saúde, terapeuta plasmático e terapeuta holístico. Se você gostar do conteúdo que iremos falar aqui, que é sobre o sangue grosso e os seus males, você pode entrar em contato com o Cleuber no site www.terapeutacleuberborges, tudo junto.com.br. Aí o Cleuber vai atender você de uma forma bem específica, ok? Agora deixa eu colocar aqui o Cleuber Borges. Pronto, Cleuber. Tudo bem, Cleuber? Boa noite. Boa noite, tudo bem, João? Ótimo. Na paz. Estamos aqui prontos para compartilhar com os amigos desta maravilhosa palestra que muito me encheu de prazer em falar sobre esse tema, tá certo? Na hora que você disser, solta o verbo aí, eu sento a pua aqui, viu? Pronto. Então pode ficar à vontade. Por favor, Então, nos beleza. Estão diga, preparados? nos diga por que que o sangue grosso ele é perigoso. Fale para Pronto. gente. Essa é a grande pergunta. E para uma grande pergunta é necessário uma grande resposta. Então, hoje, pessoal, boa noite a todos, todos vocês que estão presentes aqui e aqueles que ainda vão chegar, e também aqueles que depois vão assistir essa gravação, porque o tema é muito importante. É algo da maior importância para a nossa vida corporal, né? O sangue e o coração. Certo? É importante saber que o corpo humano ele é formado basicamente de três essências: o estrutural, o equipamento orgânico, o mental, que é o soft, né? E o espiritual, que é a energia que move toda essa estrutura, ok? Essa estrutura tem tempo de duração, 120 anos, tá? Mas a minha entidade espiritual é eterna, ok? Então, nós vamos falar da estrutura e o que move essa estrutura. Então, vamos fazer uma analogia, porque nós vamos falar de sangue e vamos falar do coração. E por que o sangue grosso ele causa todo esse problema, né, para a nossa saúde. Então, vamos fazer uma analogia de que o nosso corpo é uma grande cidade viva, tá certo? Então, no sangue nós temos três coisas muito importantes, que são os leucócitos, as plaquetas e as hemácias. Esses três elementos é que faz com que a vida aconteça no nosso corpo. Os leucócitos são os nossos soldados, são as nossas forças de segurança desta cidade orgânica. As plaquetas são os operários, aqueles que trabalham nas emergências, ativos,
ok? E as hemácias são os caminhoneiros distribuidores da vida. Então, o que fazem os leucócitos? Os leucócitos, eles defendem esta cidade contra os invasores, contra os vírus, contra as bactérias e contra as toxinas. Tá? Eles patrulham o nosso corpo dia e noite, é uma vigilância 24 horas. Atuam também nas linhas de frente da imunidade. Eles estão sempre prontos para a guerra. Tá? Então, de defesa, nós estamos bem. E temos agora as plaquetas, que são os nossos operários de emergência. Eles correm imediatamente ao local do acidente, do corte, da lesão. Eles fazem reparos rápidos, interrompem os sangramentos, tá certo? E são os primeiros a tapar os buracos quando há danos nas vias de transporte. As hemácias são os caminhoneiros, distribuidores da vida. Eles transportam o oxigênio, como se fosse o combustível para todas as células. Conectam as estações por vias, ou seja, os órgãos aos vasos sanguíneos. Levam oxigênios e nutrientes como cargas preciosas para a vida do nosso corpo. Certo? Na volta, eles ainda fazem um outro trabalho. Eles recolhem o lixo carbônico, ou seja, o gás carbônico, para ser eliminado pelos pulmões. Cada hemácia, ela é uma peça que mantém a máquina corporal funcionando. Tá certo, gente? Cada uma delas é importante. Tá? E são elas. Sem elas, nenhuma célula trabalha. Sem elas, nenhum órgão sobrevive. E o corpo morre se não tiver a presença delas. Bom, se os leucócitos são os soldados, se as plaquetas são os operados de emergência, se as hemácias são os trens da vida, elas atravessam todo o corpo, abastecendo cada estação com oxigênio, nutrientes e removendo o lixo metabólico. Quando os trilhos entopem por sangue grosso, a cidade biológica entra em colapso. Okay? Então, o sangue é o rio da vida. Por ele flui vida, energia e saúde. Em Levítico 17:11, afirma que o sangue é a vida do nosso corpo, uma verdade com peso na sua longevidade. Se você não entender isso, a sua vida corre sérios riscos. O sangue é a vida do nosso corpo. O sangue é a saúde. O sangue também pode ser a morte. Depende de como você cuida dele. Vamos observar um pouco como é a composição do sangue, tá certo? Vamos ver. O sangue ele é composto de 55% de plasma. Tá? O plasma é o rio por onde transitam, né, as hemácias, os leucócitos, né, e também as nossas plaquetas. E ele é composto de 91% de água, 7% de proteínas, como a albumina, a globulinas e o fibrinogênio, 2% de outros solutos, 2% de glicose, de eletrólitos, hormônios, gases, etc, etc. Só 2%. 91% é composto de água. Olha a importância da água, hein, gente? Olha, vai anotando, vai anotando. Os elementos figurados, eles se compõem de 45% do nosso sangue, que inclui o quê? As hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Então, cada um com conteúdos de água distintos, né? Mas todos contêm uma quantidade significativa de água, pois são células vivas e metabolicamente ativas, então elas precisam de água. Olha só, as hemácias, elas são mais ou menos 40 a 45% do sangue, tá? E 65% da célula hemácia são compostas por água. Os leucócitos, que são as nossas defesas, é mais ou menos 1%, tá, da composição do sangue. Então, e cada hemácia tem 65% de água. E as plaquetas? As plaquetas é menos de 1%, bem menos de 1%. E 70%, mais ou menos, é a composição de água delas. Bom, além do plasma ser majoritariamente formado de água, 91%,
as próprias células do sangue também são aquosas. Ou seja, mais de 80% do volume total do nosso sangue é essencialmente água. Dá para pensar, não dá? Dá para a gente pensar qual é a importância da água no nosso corpo. Aí eu pergunto para vocês que estão aqui, qual é a importância que você dá à qualidade da água que você coloca dentro do seu corpo? Certo? Quando falamos que a água é vida, isso não é metáfora, é a realidade. Seu sangue, nosso sangue, esse rio que sustenta o nosso coração, os nossos órgãos vitais, o nosso cérebro e as nossas células, é feito majoritariamente de água. Por isso que uma água de má qualidade, pessoal, em pouca quantidade, porque tem gente que não bebe água, tem gente que não gosta de água, né, que só toma água quando tem sede, né, não forma um sangue saudável, entendeu? Então, mesmo em pequenas quantidades, os leucócitos e as plaquetas, que são menos de 1% em termos, né, são como soldados e operários. Se o sangue engrossa, eles falham na execução do seu trabalho e o nosso corpo entra em colapso, né? E aí prospera-se o quê? As doenças e as enfermidades, certo? Então, sabendo disso, vamos procurar entender agora o que é um sangue saudável. Né? O que é um sangue saudável? Um sangue saudável é aquele que mantém a sua composição, fluidez e funções fisiológicas em equilíbrio, permitindo que ele nutra, que ele proteja e que ele regule o corpo de forma eficiente. Tá certo? A composição química e celular equilibrada. Esse é um sangue saudável. Né? As hemácias em quantidade e formato normal, sem agregação, sem roloco, sem estar grudada, elas garantem uma boa oxigenação. Os nossos leucócitos, que são as nossas células brancas, em níveis adequados e prontidão do sistema imunológico, tá certo? Plaquetas funcionando bem, coagulação eficaz, sem risco de trombose, tá certo? Então, um plasma rico em nutrientes e com pH levemente alcalino. Essa é a base de um sangue saudável. O sangue saudável ele tem os componentes certos, na proporção certa e na forma certa. E é com isso, gente, e é com isso que eu tenho que me preocupar em manter o meu sangue saudável, certo? E é o meu estilo de vida, é a forma como eu trato o meu corpo, como eu trato o meu sangue, que vai resultar em saúde ou doença. Não existe acaso, tá? Não existe acaso, não existe coincidência. Tudo tem, digamos assim, né, o seu grau de responsabilidade. Eu costumo dizer que cada um de nós é responsável pelas enfermidades que a gente tem, tá? Porque muitas vezes somos nós mesmos que a construímos, né? O sangue precisa ter uma viscosidade ideal, nem grosso, nem ralo, né? Um sangue saudável, ele flui sem esforço exagerado pelas artérias, pelas veias, pelos capilares, né? Não forma coágulos espontâneos e não sobrecarrega o coração. O coração trabalha feliz, é verdade? A viscosidade de um sangue saudável depende de muito, de quê? De uma hidratação correta e eficaz, de uma temperatura corporal dentro dos parâmetros normais. Cuidado com os gelados. Tem muita gente, né, comendo gelado, bebendo gelado. Cuidado, você está, de alguma forma, desequilibrando a sua, digamos assim, a sua temperatura corporal interna, e isso é prejudicial, ok? Níveis hormonais e metabólicos em equilíbrio. Tudo isso faz com que você tenha um sangue saudável. Outra coisa é a alta capacidade de transporte que um sangue saudável tem, ok? O oxigênio, nutrientes, hormônios e enzimas, elas são entregues com eficiência às células. As toxinas e o gás carbônico, né, são removidos com agilidade do nosso corpo. E isso exige que as hemácias ativas, né, os fluidos plasmáticos e vias vasculares limpos. É dessa forma que o sangue saudável promove a saúde do corpo.
A inteligência imunológica. O sangue saudável, ele é vigilante, mas não é hiperreativo, né? Tem leucócitos que respondem a invasores sem causar inflamações crônicas. Ou seja, quando a pessoa tem uma boa genética, né, isso se reflete muito na sua saúde. Então, o sangue saudável ele tem que ter uma regeneração e uma detoxificação ativa, permanente. É porque um sangue saudável, o seu corpo está o tempo inteiro em movimento, né, fazendo o seu trabalho, que é manter a vida do nosso corpo. Nós não temos acesso. O único acesso que eu tenho, que eu controlo, é a minha boca e os meus olhos. O resto do meu corpo eu não controlo absolutamente nada. Ele é autogerenciado. Então, ele renova suas células continuamente. Uma medula óssea ativa, quando você tem, né, um sangue saudável. Ele ajuda o fígado, os rins, os pulmões a filtrar as impurezas e exportá-las para fora do nosso corpo com tranquilidade. Transporta as enzimas e antioxidantes que combatem os radicais livres, que destroem a nossa saúde e faz com que a nossa longevidade seja altamente prejudicada. Tem muitas pessoas morrendo antes do tempo por não saber disso, entendeu? Então, a saúde não é músculo, saúde não é músculo, saúde é o sangue limpo, tá certo? É um sangue com vitalidade. Então, um sangue saudável, ele é como um rio vivo, limpo, oxigenado e em constante movimento. Está sempre em movimento, não está parado. Onde há água de qualidade, há fluidez. E onde há fluidez, existe vida. É isso que nós precisamos nos conscientizar. Tá certo? Então, esse é o sangue saudável. E agora, nós vamos falar um pouco sobre o sangue grosso. Né? Quais são os danos que ele causa ao nosso coração? Em média, o coração de uma pessoa adulta saudável, ela bate cerca de 100 mil vezes por dia. Brincadeira? E movimenta cerca de 7.500 litros de sangue em 24 horas. O sangue está circulando o tempo inteiro. Né? Esta quantidade de sangue bombeada é suficiente para percorrer a distância entre a Terra e a Lua. Olha só, isso tudo nesse equipamento maravilhoso chamado corpo humano. Uma pessoa saudável, o coração bate em média 70 a 80 vezes por minuto. Tá? Consegue imaginar a magnitude desse trabalho que ocorre dentro de cada um de nós? Nós somos um milagre vivo, ambulante, né? E o que é que o sangue grosso faz? Vamos entender um pouco? O sangue grosso, ele, quando está mais viscoso do que o ideal, ele principalmente por falta de água, né? Excesso de gorduras, principalmente gordura animal, açúcares, toxinas e proteínas inflamatórias, né? Então, ele causa dano ao nosso coração. Os principais danos é o quê? Aumento da carga cardíaca. O sangue grosso é como você tentar empurrar o melado de cana por um canudo fino. O coração ele precisa bombear com mais força para manter o sangue circulando. Daí que leva à hipertrofia do miocárdio, né? Um crescimento anormal da parede cardíaca, né? Do músculos que faz com que o nosso coração trabalhe esse bombeamento. Resultado, o coração envelhece mais rápido e perde toda a sua eficiência. Por isso que as pessoas que têm hipertensão sofrem muito com esse problema, né? Porque o problema não está no coração, o problema está na qualidade do seu sangue e na qualidade das suas vias, né? das suas ruas, das suas avenidas, que são as suas veias, os seus capilares, né? Tá certo? Então, um sangue grosso há risco de coágulos permanentemente e também de trombos, tá certo? Então, a viscosidade alterada, ela facilita a formação de coágulos espontâneos, ou seja, tromboses. Isso aumenta o risco de quê? Infarto agudo do miocárdio, AVCs, tromboembolismo pulmonar, tudo isso causado por um sangue grosso, né? Varizes. Pessoal, se você tem varizes,
Não é a veia que está com problema, é o seu sangue que está grosso. Então, você não precisa tirar a sua veia das suas pernas, dos vasos, você precisa melhorar a qualidade do seu sangue, tá certo? Então, há um comprometimento, o sangue grosso, ele compromete a microcirculação, ou seja, capilares têm 100 mil quilômetros dentro do nosso corpo e eles entopem com facilidade, porque os vasos capilares, eles são microscópicos, mais finos que um fio de cabelo. Então, como é que um sangue grosso vai passar? Não tem como, né? Então, as células do coração, cérebro e rins recebem menos oxigênio e menos nutrientes. E com isso, vai enfraquecendo, vai causando danos. Por isso que muitas pessoas desenvolvem o tal do Alzheimer, né? O tal da esclerose, né? Da artrose, das artrites, né? Tudo isso são problemas relacionados com o estreitamento dos vasos e uma má qualidade do seu sangue, né? Pode causar também a isquemia silenciosa, que é o quê? Falta de oxigênio, né? Que leva a arritmias, a necrose tecidual do órgão cardíaco. Então, é muito importante ter um sangue com a viscosidade ideal. O sangue grosso também, ele eleva a pressão arterial, a hipertensão. Então, o sangue grosso, ele aumenta a resistência vascular. O coração precisa vencer essa resistência o tempo inteiro. Por isso que a pressão sobe. Isso eleva a pressão arterial e agrava o risco de doenças cardíacas. Então, o seu corpo precisa dessa pressão alta para poder sobreviver, entende? Então, é necessário que nós possamos entender isso. Também pode ocorrer o cansaço, palpitações, falta de ar. Com a circulação comprometida e a microcirculação também, os tecidos recebem menos oxigênio. Então, a pessoa começa a ter fadiga crônica. Não tem vontade de ir para a ginástica, não tem vontade de fazer caminhada, não sai do sofá. Não é porque ele não quer, porque ele não tem energia. Palpitação, quando faz algum movimento, né? E dispneia, ou seja, falta de ar aos pequenos esforços. Sobe uma escadinha, já está faltando ar. E isso é o quê? Sangue grosso, sangue sem, né? Sangue sem a qualidade que é exigida. Então, o sangue grosso, ele faz o coração trabalhar como um motor afogado. Ele bate, mas não rende. Ele luta, mas se desgasta. E uma hora ele pode parar, certo? Então, o sangue grosso, ele aumenta o esforço cardíaco, ele gera hipertrofia, risco cardíaco silencioso. Então, aos poucos, você vai perdendo a sua preciosa vida sem perceber, por não saber e não conhecer a verdade. Tá? Fim desse bloco. E agora nós vamos falar como é que eu posso ter um sangue limpo, como é que eu posso ter um sangue afinado, um sangue perfeito para que eu tenha uma vida longa. Primeiro de tudo, respirar. Respiração estratégica. O seu corpo, o nosso corpo precisa de oxigênio. Então, faça todos os dias exercícios respiratórios. Diafragmático, nada de encher o peito, mas encher o abdômen, né? Para trabalhar o diafragma todos os dias, tá? Uma hidratação estratégica, o uso de uma água de qualidade, uma água viva, uma água com vitalidade biológica para levar isso para dentro do seu corpo, tá? Se levar uma água morta, você vai ser morto. Seu corpo não vai ter vitalidade, é sério? Então, existe um tratamento magnético que modifica a estrutura molecular da água e deixa a água mais viva, deixa a água com vitalidade. Você precisa conhecer essa tecnologia, que inclusive o João falou logo no início, certo? Então, precisa também de alimentos vivos, tá? Só pode vir da terra. Alimento vivo é o que vem da terra, não é o que anda sobre a terra. As frutas, as verduras e as hortaliças são verdadeiros alimentos que vão dar vida ao nosso corpo. E eles precisam ser sempre ingeridos primeiro, certo? Ter uma atividade física, pegar na enxada, né? Fazer caminhadas, entendeu?
Por quê? Você tem que movimentar, você tem que ter uma motivação para que o seu organismo se movimente, senão, por isso que Deus nos fez com duas pernas, para a gente caminhar, para a gente trabalhar, ok? E hoje, com a tecnologia que existe, nós estamos diminuindo muito o nosso movimento, tá certo? O nosso corpo grita diariamente por natureza, grita por água, grita por alimentos vivos, né? O nosso corpo, gente, ele ainda é primitivo. Desde lá, o primeiro homem que surgiu na face da terra, ele continua sendo hoje o mesmo homem, a mesma coisa, entendeu? Não modificou nada. A única coisa que modificou foi a estatura. Nós éramos bem mais altos no início. Hoje nós somos bem mais baixos, tá certo? Sono. A noite é a oficina do corpo. Você não coloca seu carro na oficina, coloca o seu corpo na oficina. Então, você tem que dormir antes das 22 horas para ter uma autofagia eficiente. Quem come depois das 21 horas e dorme depois das 23 está se matando aos poucos. E sabe quem está te matando? É a luz que está sobre a sua cabeça todos os dias. Porque a noite foi feita escura para você dormir e não para você ficar feito uma coruja, com os olhos abertos a noite toda e dormir só 2, 3, 4 horas, tá certo? Controle emocional, há doenças emocionais. Então, evite ambientes estressantes, evite ambientes carregados de negatividade. Cuidado com as pessoas negativas, aquelas que só trazem notícias bomba, má notícia, são anestesistas mentais. Então, cuidado, cuidado. Pense sempre positivo, ok? Quais são os benefícios dessa água que eu falei? A água magnetizada para a fluidez do nosso sangue. Se o sangue é o rio da vida, a água magnetizada é a engenharia que libera suas corredeiras, tá certo? O que é que a água magnetizada faz no nosso organismo? Ela reduz a viscosidade sanguínea. A água magnetizada, ela possui uma estrutura molecular modificada. Ela reduz os clústeres, né, facilitando a absorção celular e tecidual, porque ela quebra os clústeres. Isso aumenta a hidratação intracelular. Então, o plasma torna-se mais fluido, mais leve. E o resultado, um sangue mais leve, menos denso e com melhor capacidade de circulação, vai gerar o quê? Saúde corporal, tá certo? Por isso que nós temos muitos testemunhos de pessoas que tiveram restauração da sua saúde. Com o sangue mais fluido, as hemácias se movem melhor pelos capilares. Isso aumenta a oxigenação dos tecidos, reduz a fadiga muscular e cerebral. Células bem oxigenadas são células que vivem e curam, tá? Então, o sangue mais leve, ele reduz o esforço do miocárdio para bombear. Isso vai te proteger contra a hipertrofia cardíaca, contra a hipertensão e contra a insuficiência cardíaca. A água magnetizada faz o coração respirar aliviado. Essa é os benefícios. Acabou? Tem mais. Diminui a viscosidade, impede a formação de coágulos espontâneos, ajuda a manter o fluxo constante e suave, mesmo nos capilares finos do cérebro e dos rins. Olha só, favorece a desintoxicação sanguínea, estimula os rins e o fígado, facilita a eliminação de resíduos do sangue, né? Carrega as toxinas, metais pesados e excesso de ureia para fora do sistema corporal com mais eficiência. E através do suor, da urina e das fezes também, ele expele todas essas impurezas. Para aumentar o pH do plasma, 91% de água, nós precisamos, né, ter um sangue levemente alcalino. Porque o sangue levemente alcalino, ele ajuda, ele favorece a função enzimática, estabilidade imunológica e a redução das inflamações crônicas. Olha o que tem de pessoas beneficiadas com o uso da água magnetizada. Vocês não têm ideia. Visite o YouTube da Timol e procure a pessoa que te enviou o convite hoje, que ela vai te explicar sobre esses benefícios. Ok?
Finalizando, a água magnetizada é um recurso natural de alta performance biológica, gente. Ela não é só a água melhor, ela é o combustível que transforma o sangue de um rio estagnado em um rio vivo e cheio de vida. E o sangue vivo é o começo da verdadeira saúde. Queridos amigos, se o sangue é a corrente da vida, a água é a origem dessa corrente. O primeiro santuário da criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 12, nos revela algo sublime. Antes de haver forma, antes de haver luz, havia água, e o Espírito de Deus se movia sobre ele. Isso não é só teologia, isso é fisiologia sagrada. Você compreende isso? Porque sem água viva, o sangue não pulsa. Sem sangue leve, o coração não canta. E sem um coração em paz, nenhuma cura é possível. Você entende? O Espírito de Deus ainda se move sobre as águas. E hoje, ele nos convida a nos movermos com ele. Olha que coisa bacana. Em direção a uma vida mais leve, mais fluida e mais consciente. Uma vida onde o sangue não é peso, mas é rio. Onde o coração não é fardo, mas é música. Que você saia daqui não apenas com conhecimento, mas com o sopro da vida em sua circulação. Porque o sangue limpo, leve e vivo é onde Deus continua habitando. Eu, Dr. Cleuber Borges, agradeço a oportunidade de hoje poder compartilhar com vocês esse conhecimento. Uma boa noite a todos e que Deus nos dê sabedoria. Doutor Cleuber, que show! O pessoal aqui está maravilhado aqui com as informações. Inclusive apontaram até para os peixinhos lá atrás, né? Diz que até os peixinhos estão bebendo água magnetizada. São meus amigos aqui. Eles fazem parte do meu trabalho. Todos que chegam aqui eu mostro. Por que, que você botar bombinha para movimentar a água do peixe, na sua você não coloca? Pois é isso Entende? aí. Eu Isso gostaria de saber de alguém aqui que teve resultados usando a água que melhorou um pouquinho a saúde. Que por favor levante a mão aqui digital aqui. Tem algumas pessoas, eu vou poder trazer uma pelo tempo, na verdade duas. Eu tenho aqui, eu tenho eu tenho aqui, pronto, deixa eu ver aqui. Olha, muita gente, hein? Muita gente. O pessoal que está no YouTube aí, ó, amassa o like lá e aí continue nos comentários. Isso é bem interessante também, Cleo. Tem muita gente no YouTube elogiando sua live, viu? As informações que você colocou. Aqui, deixa eu ver. Rapaz, tem aqui, ó, Luiz Ferreira. Abre o áudio aí. Isso. Oi, boa noite. Boa. Tudo bom? Tudo bem. Obrigado aí pela sua participação. Gostaria de acrescentar alguma coisa? Teve alguma Sim, melhora usando água? sim, eu falo aqui de Canoas, Rio Grande do Sul. Boa noite. Sim, sim, eu conheci esse projeto e porque eu tinha necessidade do meu filho que nasceu com as membranas da válvula, que são músculos, né? E ele nasceu com uma deficiência. E Sim. aqui a gente tem o Instituto do Coração, que é referência no Brasil, né? E 60 dias depois de iniciar o tratamento, a gente voltou lá e eles ficaram assim, como que houve uma regeneração. Só que como eu já entendia, já tinha tido treinamento do projeto, sou um franqueado também, e porque eu vi seriedade e idoneidade da empresa, né? Então, Sim. tremendo, assim, ó. O que chama atenção é que não foi simplesmente uma pessoa qualquer que, que falou a respeito do resultado da parte cardíaca do meu filho, sim, o cardiologista, cirurgião, né? Que ele disse que não tinha como regenerar, só com a cirurgia de peito aberto. Ele tinha 3 meses na época. Ele está com 1 ano e 7 meses, vai fazer, não precisou fazer a cirurgia. E 60 dias depois do início do tratamento, os médicos examinaram, eles começaram a voltar, e voltar no aparelho ali,
e porque eles não conseguiam entender, né, por que que tinha acontecido. E foi fantástico, foi fantástico. Então, eu só em ter conhecido o projeto e ter acontecido isso na vida do meu filho, foi maravilhoso. Tá? E na minha vida, eu regulei a minha angina, que eu não podia, o médico proibiu tomar café, hoje eu tomo, consegui, entendeu? Regulou meu organismo, tudo. A angina, o início de uma trombose na perna esquerda, tá? Numa artéria da perna, que estava com o início entupida, e aí o médico me aconselhou a fazer um tratamento químico. Nesse meio tempo, eu conheci a empresa, né? Conheci o projeto e fiz a aplicação e foi tremendo também, tá? E tenho pessoas, né, que estão fazendo tratamento, inclusive a minha companheira aqui, né? Ela está fazendo tratamento, já sentiu o resultado na má circulação, início de trombose também, entendeu? Então, e a gente está levando adiante esse projeto aí, que é uma maravilha. Parabéns. O seu filho Sim. tinha quantos anos? Ele Ou tinha três meses? meses, três Três meses. meses, né? Alguém O me Galera, perguntou aqui qual era a idade que ele tinha 3 meses ele aí. tinha. A recuperação Aí, incrível. Fantástico, sim, hein? fantástico. Aí, e as pessoas, o que me chama a atenção, assim, que me motiva a gente levar para frente esses resultados para as outras pessoas, né? Falar, são que quem notificou o médico que examinou ele, que fez a cirurgia balão nele pela veia, o primeiro passo foi para ele não ter um infarto agudo, né? Tipo mal súbito. Mas aí ele disse que o próximo procedimento seria uma cirurgia de peito aberto, que não se regenerava. Só que as membranas da válvula são músculos. Sim. Então, com o tratamento, tomando no mamar, fazendo o alimento dele e dando aguinha para ele. Entendeu? Fantástico. É incrível. Fantástico. Só Ah, aí eu já me considero no lucro e a franquia que eu paguei, tudo. Não, só aí eu já estou no lucro, né? Luiz, parabéns pela sua decisão, parabéns pela sua, né, compreensão, né, do processo, né, do que é realmente a vida. Né? Enquanto para uns são surpresa, para mim, para nós que já conhecemos o projeto, é uma coisa natural. Né? Sim, Então, nós fazemos parte de divulgar, né, o tratamento da água magnetizada como uma forma de trazer vida para o nosso corpo, a gente sabe disso. O sim, sim. problema é que muitas pessoas desconhecem, elas dizem assim, só beber água? Só que não é água, né? É Sim, uma água diferenciada, né? É uma água energizada, é uma água viva, não é uma água. Ah, eu tomo 5 litros de água, eu digo morto, sim, não adianta exatamente. nada. Entendeu? Você está morrendo sem saber. Sim. Então, é impressionante porque você disse que seu filho tinha 3 meses, né? 3 meses, 3 meses, né? Então, veja como a água faz um diferencial. Quer dizer, ela reage melhor e mais rápido num organismo vivo, né, que sim, tem vitalidade. Né? Então, um bebê, uma criança, um jovem, um adolescente, o resultado é impressionante. É rápido, sim, né? Às vezes tem algumas pessoas que dizem, eu estou bebendo água, já tem 2 meses, é porque seu organismo está sobrecarregado. Ele tem que sim, dar tempo para ele. Não é uma droga que você está injetando e já está dando um efeito imediato. Tem que ser aos sim, poucos, porque se for. Porque, ó, tem um ditado que diz assim, né? Vinho novo em alforje velho, o bicho rasga, né? Então, tem que ser devagar, devagarzinho. O corpo vai indo devagar, vai melhorando. Você vai recobrando a sua saúde. Você não perdeu a sua saúde do dia para a noite. Uma sim, doença, uma enfermidade, ela leva no adulto de 5 a 10 anos, de 2 a 10 anos, vai aos poucos. A pessoa vai construindo. Então, quem tem essa sabedoria de usar essa água, vai, com certeza, agradecer sempre a pessoa que a convidou, a pessoa que demonstrou para ela, que mostrou. E a gente faz isso não é por interesse financeiro, é por amor mesmo, sim, sim. amor à vida.
Sim. Obrigado, Maravilha. Diego Luiz, pelo seu depoimento, né? O tempo aqui já não está a favor. Tem muita Tá bom. gente que levantou a mão, Cleuber, né? Gostou Obrigado. aqui das explanações